No Brasil, o transporte público acontece na maior parte das vezes por meio de ônibus, trens e metrôs, em muitas regiões populosas. Ele sofre dos problemas da urbanização e, apesar de ser considerado uma das soluções para a melhoria do trânsito, encontra-se na maior parte do país em mau estado de planejamento e investimentos, causando transtornos à população, tais como a superlotação e a impossibilidade de locomoção. Apesar de considerar-se a situação do transporte público coletivo como não sendo a ideal, algumas cidades destacam-se pelo seu planejamento urbano e pela forma como cuida do transporte. Entre as capitais, a mais citada com essas características é Curitiba, no Paraná. Em Boa Vista, o transporte público é feito por meio de ônibus e o alternativo, o táxi e lotação. Segundo a Prefeitura, Boa Vista possui uma frota de ônibus 100% acessível. E nos últimos 2 anos adquiriu 12 ônibus novos e 10 seminovos. 12 veículos possuem ar-condicionado e o tempo médio de uso dos ônibus que circulam no município foi reduzido de 10 para 5 anos e meio. Por dia, cerca de 30 mil passageiros utilizam os ônibus do transporte público. São 17 linhas que atendem aos 56 bairros da capital. Mas para você, a qualidade do transporte público é adequado para os dias atuais? Eu acho que ainda não, porque existem muitas pessoas que usam o transporte público e pelo fato de superlotação e também as pessoas que trabalham nele, por exemplo, tem um motorista e a pessoa de passar troco não tem. Então o motorista está levando nós à questão de risco, porque ele faz o papel de motorista e ainda de passar troco. Então acho que em relação a isso deve mudar. Não está adequado para os dias de hoje, porque cada vez mais a gente necessita desse transporte, principalmente os adolescentes. Segundo o Plano de Mobilidade Urbana do município de Boa Vista, mototáxi é um meio de transporte muito comum nas cidades do interior e em algumas capitais. O mototáxi surgiu na metade dos anos 90, quando a crise de desemprego que nosso país passou fez com que muitas pessoas sem emprego procurassem uma nova opção para sustentar as suas famílias, enquanto que em metrópoles, como São Paulo, começaram a surgir as lotações. A mototáxi foi aparecendo nas pequenas cidades do interior, proporcionando um meio de locomoção ágil e barato. Hoje, várias cidades brasileiras de todas as regiões já possuem serviços de mototáxis, como Pacaraima, Mucajaí, Caracaraí e Rorainópolis. Apesar da sua grande aceitação pela população, a mototáxi é proibida em cidades como Boa Vista e há alguns anos foi combatida pelo MPRR, que considerou esse sistema ilegal em 2013. A Câmara de Vereadores tentou aprovar a criação desse sistema alternativo no passado, mas o projeto foi arquivado.